Numa pequena e isolada vila no sul da França, o dia começou como qualquer outro. Os camponeses acordaram antes do sol, foram para os campos de terra congelada e comeram o seu tradicional pão de centeio. O pão era a base da vida, a única refeição garantida para a maioria daquelas famílias esgotadas. Mas naquelas manhãs úmidas e sombrias de inverno, a refeição mais sagrada da aldeia carregava um segredo terrível. Em questão de horas, as ruas calmas transformaram-se num cenário de puro caos. Pessoas normais, sem qualquer aviso, começaram a entrar em colapso pelo chão de terra batida. O que parecia ser apenas mais uma doença da época, era o início de um pesadelo coletivo indescritível. Os primeiros sintomas que atingiam os camponeses eram profundamente perturbadores. As vítimas atiravam-se ao chão, relatando um calor insuportável que queimava debaixo das suas próprias peles. Eles choravam e juravam que as suas mãos e pés estavam a arder em chamas vivas, mas não havia fogo nenhum por perto. Desesperados e alucinados, homens e mulheres atiravam-se aos rios gelados no meio da neve. Eles tentavam apagar um incêndio invisível que estava a consumir os seus corpos de dentro para fora. Logo a seguir a essa tortura psicológica, marcas terríveis começavam a aparecer de forma assustadora. As extremidades dos corpos eram perdidas para sempre, deixando cicatrizes profundas na população. O pânico absoluto tomou conta da vila, mas a verdadeira destruição ainda estava prestes a invadir as suas mentes. A dor física e as perdas irreversíveis eram apenas o primeiro estágio deste terror invisível. Pouco tempo depois, o mal misterioso rompia a barreira da sanidade e invadia o cérebro das vítimas. A aldeia inteira começou a sofrer de alucinações macabras e surtos psicológicos violentos e simultâneos. Vizinhos viam figuras sombrias e distorcidas a rastejar pelas paredes e tetos das suas humildes casas. Pais e mães deixaram de reconhecer os próprios familiares no meio da noite. Algumas pessoas vagavam completamente desorientadas pelas ruas, convencidas de que tinham asas e podiam voar. Muitas dessas vítimas subiam nos telhados, rindo histericamente para o vazio. Os pequenos hospitais encheram-se de doentes isolados, a gritar para o nada e a lutar contra monstros imaginários. Sem a ciência moderna para explicar o que estava a acontecer, a igreja interveio com a sua própria resposta. Os líderes religiosos declararam que aquilo não era uma simples doença, mas sim um ataque espiritual direto. Era considerado o castigo divino final, pelos segredos ocultos e pela falta de fé daquela população. O fenômeno era tão aterrorizante que ganhou um nome que marcou a história da Europa: o Fogo de Santo Antão. Acreditava-se cegamente que apenas a fé extrema, as orações ininterruptas e o isolamento absoluto podiam trazer a cura. Os doentes mais afetados eram recolhidos das ruas e levados para os distantes mosteiros da Ordem de Santo Antão. Lá dentro, longe da aldeia, muitos começavam subitamente a recuperar a sanidade e a sobreviver. As pessoas viam isso como um milagre intocável, ignorando a verdade sinistra que estava no próprio prato. O que os monges, os padres e os camponeses não sabiam é que a melhora não vinha de algo sobrenatural. Ao recolherem os doentes nos mosteiros isolados, eles estavam, sem querer, mudando a alimentação daquelas pessoas. Longe das suas cozinhas, os doentes paravam de consumir o pão de centeio escuro da vila. A culpa de toda aquela onda de desespero e loucura não era de demônios, nem de castigos divinos. A culpa era de um minúsculo e implacável fungo negro, chamado cientificamente de Clavíceps purpúrea. Este parasita silencioso infectava as plantações de centeio, durante as épocas de chuvas intensas e colheitas perdidas. Quando o grão contaminado era colhido e transformado em farinha, criava uma substância química altamente destrutiva. A aldeia inteira, desde as crianças aos idosos, estava sendo intoxicada diariamente através da comida. Para você entender a gravidade absurda do que aqueles camponeses comeram, basta olhar para a ciência do século XX. Centenas de anos mais tarde, nos anos 1930, cientistas suíços analisaram as propriedades obscuras desse mesmo fungo.
Eles isolaram as substâncias ativas, escondidas no centeio que devastou a Idade Média. E foi exatamente a partir desse elemento medieval que o químico Albert Hofmann sintetizou algo que mudaria o mundo. Ele criou, acidentalmente, a substância psicodélica sintética mais poderosa e imprevisível de todos os tempos, o LSD. Aqueles camponeses medievais não estavam sofrendo de febre ou infecções comuns de inverno. Eles estavam diariamente passando por uma viagem mental extrema, contínua e sem qualquer controle sobre si mesmos. O cérebro humano estava sendo testado ao limite, sem que eles tivessem a menor ideia do que estavam engolindo. O fogo de Santo Antão não destruiu apenas aquela vila na França. O seu rastro de terror espalhou-se pelo mundo. Acredita-se que muitos dos episódios de histeria coletiva na história tiveram origem neste mesmo fungo. O famoso caso de Salem, nos Estados Unidos, onde dezenas de pessoas foram julgadas, é o maior exemplo. Registros mostram que meses antes de as jovens de Salem começarem a ter visões, a colheita de centeio da região estava comprometida. O tribunal condenou inocentes, jurando que viam o mal agindo no meio da comunidade puritana. Mas o verdadeiro perigo estava escondido nas despensas das cozinhas, disfarçado de farinha para o pão de cada dia. A ignorância transformou uma intoxicação alimentar grave em uma das maiores tragédias da América do Norte. O fungo não afetava apenas o corpo físico. Ele manipulava a mente para que as pessoas se voltassem umas contra as outras. Foi preciso que séculos de perdas irreparáveis se passassem para que a humanidade finalmente juntasse as peças. Apenas com o avanço da medicina é que se percebeu a ligação direta entre o clima úmido, o grão negro e o caos mental. Regras rigorosas e severas de higiene na agricultura foram imediatamente impostas em toda a Europa. Os moinhos foram obrigados a inspecionar grão a grão, e o centeio escuro e contaminado passou a ser temido e descartado. O fogo de Santo Antão foi, lenta e dolorosamente, desaparecendo dos registros, tornando-se apenas uma lenda sombria. Mas deixou para trás um saldo assustador de dezenas de milhares de vítimas e pessoas marcadas para sempre. A ciência venceu a superstição, e a prevenção se tornou a maior arma para combater o verdadeiro inimigo. A humanidade aprendeu a duras penas que o adversário mais perigoso nem sempre usa uma espada ou uma coroa. Hoje, nossos processos industriais e as cidades modernas garantem que estamos protegidos deste parasita ancestral. O pão que compramos todos os dias passa por testes de segurança que aqueles camponeses nunca poderiam imaginar. Mas a história esquecida desta vila continua a ecoar como um aviso perturbador sobre a fragilidade humana. O caso do fungo alterador de mentes é a prova absoluta de que os maiores mistérios da antiguidade não viviam apenas nas sombras. Eles estavam perfeitamente camuflados nos detalhes invisíveis do dia a dia, aguardando o momento de atacar a mente. A linha que separa a normalidade pacífica do caos e da perda total de controle é assustadoramente fina. E para aquelas pessoas comuns do passado, que apenas queriam alimentar suas famílias em um inverno rigoroso, essa linha aterradora estava escondida em uma simples e aparentemente inofensiva fatia de pão. A verdadeira história não é um conto de fadas. É crua, visceral e inesquecível. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Para continuar desvendando os maiores mistérios da humanidade, inscreva-se no 4K Global e ative o sino. Até o próximo vídeo.